A paz do Senhor Jesus, meu amado, a paz do Senhor Jesus, minha amada, e graças a Deus. Amém. Hoje é nosso estudo semanal, amém, da semana, aqui no nosso grupo da Família Manancial. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco aqui de Tito, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Amém. Vocês estão prontos para poder fazer essa aula comigo? Esse estudo? Vocês estão prontos? Você está aí para aprender, nós estamos aqui para aprender, né? Com a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso, né, irmãos? Você sim possa parar um momento, quando você estiver em casa, numa boa, reserva um momento para você estudar essa palavra comigo. Nós juntos vamos estudar a palavra do Senhor. Amém, querido? É em nome do Senhor Jesus. É bom que você pegue um caderno, caneta e papel para poder anotar os pontos importantes da mensagem para a sua edificação. Nos fala aqui a palavra do Senhor em Tito 1 ao versículo 4, diz assim: Paulo, servo de Jesus, Paulo, servo de Deus, melhor dizendo, e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E no tempo próprio manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Bendito seja Deus. Dá uma olhadinha aqui no versículo 4, irmãos. Você vê que Paulo, ele trata Tito como seu filho. Aleluia. Seu filho gerado por ele. Gerado por ele através da palavra. Pode ver aqui que é segundo a fé. E Paulo, ele sauda, né, com a graça e paz da parte de Deus, né, e de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a Tito. Tito, ele era, né, obreiro da casa de Deus, né? Ele estava na obra. Bendito seja Deus. Nós vemos aqui que nesse versículo 4, a forma que Paulo sauda Tito. É tanto que Paulo, ele deixa escrito aqui, dizendo que Tito é seu verdadeiro filho, segundo a fé. Não havia nenhuma dúvida, né, irmão? O amor que Paulo tinha para com Tito. E a gente vê aqui o grande amor de Deus, do coração de Paulo para a vida do Tito. Eu vejo aqui também, amado, aqui no versículo 4, que esse amor que Paulo expressa aqui para com Tito dá-se, né, aleluia, dá-se um exemplo do amor que Deus tem para cada um de nós, que Deus tem para com você, que Deus tem para comigo. Você é amado por Deus, meu amado. Escute bem, meu irmão, minha irmã. Você, meu irmão, minha irmã, é amado de Deus. Deus o ama. Eu quero que você veja aqui nesse versículo 4 o amor de Paulo para com Tito, dizendo que ele é o verdadeiro filho segundo a fé. Eu quero que você veja aqui o amor de Deus, que Deus tem por você. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Que Deus tem por você. No versículo 1 nós vemos que Paulo se identifica também nessa carta. Paulo se identifica como servo de Deus
e como apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, ele era apóstolo de Jesus Cristo e servo do Senhor Deus. Bem dizer, aqui está a identificação. Também, agora nós vamos pontuar, meu amado, aleluia, vamos pontuar 4 conselhos de Paulo para a vida do seu filho Tito, né? Seu filho da fé, Tito. E esses conselhos também é para minha edificação, para a tua edificação, para a tua vida, meu irmão. Para a tua vida, minha irmã. É para mim, né? Para cada um de nós, esse conselho. Eu quero que você anota aí, por gentileza, né? São 4 conselhos. O primeiro conselho, quero que você anota aí, coloca assim, ó. Conselhos para Tito e para cada um de nós. O primeiro conselho, amado, está escrito aqui, ó. Aleluia. Diz aqui, ó. Segundo a fé dos eleitos de Deus. Oh, aleluia. Segundo a fé dos eleitos de Deus. Eu quero trazer, né, aleluia, a sua atenção para esse primeiro ponto aqui, aleluia, de Paulo para Tito, dizendo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Pode ver que esse conselho não era somente para Tito, mas para todos eleitos de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, é um eleito de Deus. Deixa eu explicar um pouquinho sobre o ser eleito de Deus, para você entender, né, amado? Em nome do Senhor nosso Deus. Pronto. Você conhece uma eleição e você conhece os candidatos da eleição. Não é assim? Aí a votação, né? E na urna será decidido quem é o eleito. Não é assim? E a pessoa que teve mais votação será o eleito. E ali sabemos quem será o eleito por causa da votação. Amém, amado? Assim somos cada um de nós. Nós fomos elegidos à salvação. Você, meu irmão, minha irmã, foi elegido à salvação. Mas como que você fosse? Mas como você poderia ser salvo, né, sem a votação? Como você poderia ser eleito sem a votação? Aí veio Cristo, aleluia, aí veio Jesus Cristo, que foi o voto, ele foi dado, ele foi ofertado, o Pai deu ele, amém? O Pai deu ele como oferta. Você pode ver, você pode anotar aí e dar uma olhadinha lá na Bíblia, em João, né? Lá em João, no capítulo 3, versículo 16. Você vai ver lá em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, olha aí, olha bem, ele deu seu único filho, o único filho, né, irmãos? E aí nós vemos a primogenitura de Jesus, por ele ser o único filho, o primeiro, o único filho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único, primogenitura, de ser único, de ser unigênito. Presta bem atenção. Para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Trazendo sua atenção aqui para o versículo 16, irmão, olha bem aqui. Jesus é o único, é unigênito. A primogenitura, ele é o único filho. Aleluia. Que morreu, o próprio Pai, Deus, deu Jesus para ele morrer, ele morreu.
né, ressuscitou, né? E o que é que nós devemos fazer? Primeiro, nós temos que crer. Amém? Nós temos que crer. Esse crer aqui é crer de aceitação, de confiança, aceitá-lo, é o crer. E esse crer, aleluia, em Jesus, pelo seu sacrifício, morreu na cruz, você não vai perecer, você não vai sofrer, né, um sofrimento eterno. Você vai ter uma vida eterna, uma vida após a morte. Amém, amado? Então, essa pessoa, que é a pessoa eleita, essa pessoa que foi vitorioso em Cristo, a pessoa eleita é a pessoa vitoriosa em Cristo. Aquele que aceitou e creu que Jesus morreu e ressuscitou por ele, ele aceita. Então, quando ele aceita, aleluia, ele venceu, ele se torna um eleito de Deus. Amém? Eu não sei se eu expliquei bem para você entender. Então, isso é o significado da eleição, de um ser eleito. Então, Paulo disse, segundo a fé dos eleitos. Então, a fé, aleluia, a fé não é somente para alguns, a fé são para todos os eleitos, todos aqueles que é eleito. Então, Tito era um eleito, todos aqueles. Você é um eleito, você é uma eleita, irmã, que está me ouvindo, eleito de Deus. Então, a fé é dos eleitos, então a fé é nossa. A fé é tua, tu não pode viver sem a fé. De forma alguma. Você não pode viver sem fé. É tempo de nós viver pela fé. Você entende isso, amado? É tempo de nós viver pela fé, você viver pela fé. Não é tempo de você viver de emoção, não é tempo de você viver com medo, desesperado por que está acontecendo, não. Você tem que viver pela fé. É por isso que eu estou lhe convidando para você ir para os ensinos da palavra de Deus e falar sobre fé. São poucos que aparecem na igreja, no culto de ensino. O que você está fazendo, meu irmão? O que você está fazendo, meu irmão? Até quando você vai ficar com desculpa? Eu não fui por causa disso. Eu não fui por causa daquilo. Eu não fui porque não deu. Eu não fui porque não sei o quê. No final de semana eu vou. Não sei o quê, não sei o quê. Meu irmão, não é mais tempo de você ter desculpa, não. De cultuar a Deus, de buscar a Deus. A fé é para você. Mas você tem que aprender sobre ela. Você não pode aceitar uma coisa se você não aprender sobre aquilo. Você não pode aceitar a fé na sua vida, viver na fé, se você não conhece sobre a fé. Se você não sabe o que é a fé verdadeira, a fé genuína. Então está aqui. Não falta que eu te ensino. Vá para a casa de Deus. Amém? Essa fé é para você, eleito de Deus. Amém. Este foi o primeiro conselho, aleluia, que Paulo, ele estava passando para Tito, né? E para todos os eleitos, né? O segundo conselho, anota aí, vá, segundo conselho. Pleno conhecimento da verdade. Pleno conhecimento da verdade. Como que você vai conhecer a verdade se você não quer aprender? Aleluia. Esse pleno conhecimento da verdade, e Paulo ainda escreve aqui, ó, segundo a piedade. Essa piedade aqui quer dizer a misericórdia de Deus. Aleluia. O nosso Deus, amado, ele nos fez em mais semelhança dele, né? E não nos abandonou, não nos largou, não. Ele deixou a sua misericórdia. Aleluia. Tudo isso que eu estou ensinando está dentro da misericórdia de Deus, né, amado? Está dentro da misericórdia. A misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia. Esse pleno conhecimento da verdade, você precisa conhecer essa verdade. E como que você vai, né, conhecer a verdade se você não quer aprender nada? Você não quer aprender nada de Deus. Você tem preguiça de aprender. Tem momento que é você mesmo que não quer aprender, é a preguiça que não deixa você ir aprender.
Segundo, é o próprio Satanás que não deixa você ir. É verdade. É verdade. Terceiro, é os impedimentos que não deixam você ir. Os impedimentos que não deixam você ir. Né? E quarto, a incredulidade não deixa você ir aprender. Então levanta a tua cabeça, meu irmão, se esforça, vai aprender. Você tem a oportunidade de aprender a palavra. Ter o pleno conhecimento da verdade, segundo a misericórdia de Deus. Então, o pleno conhecimento da verdade foi o segundo conselho de Paulo para Tito e para todos os eleitos. Eu estou incluído aí, você está incluído aí, porque você é um eleito. Nós estamos incluídos, porque nós somos eleitos. Você entende isso, amado? Você entende isso, amada? Então, pontua aí, vá, pontua. Pode pontuar aí. Pleno conhecimento da verdade. Você precisa ter o conhecimento, meu irmão. Você tem que ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento, procurar esse conhecimento. É preciso que você tenha esse conhecimento. É necessário que você tenha esse conhecimento. Conhecimento da verdade segundo a piedade, segundo a misericórdia de Deus. Exaltado é o nome do Senhor nosso Deus. Certo que sempre vai ter, né, as dificuldades. Sempre vai ter. Nós vemos que os homens de Deus, as mulheres de Deus, sempre bateu nessa tecla. Eu sempre, quando eu falo de buscar conhecimento, eu lembro de Oséias, capítulo 6. Pode ler lá, Oséias, marca aí. Oséias, capítulo 6, lê aí os 3 primeiros versículos do livro de Oséias. Pode anotar aí, depois você anota, depois você lê. Oséias, capítulo 3, lá, né, nesse Oséias, capítulo 6, versículo 3, né, você vai ler de 1 ao 3, você vai ver lá, pode anotar aí, depois você lê. Lá diz assim, Oséias dizendo para o povo de Israel, dizendo assim, ó, conhecemos, olha aí, conhecemos, quer dizer, já conhecemos, nós já vimos falar dele, mas buscamos a conhecer. Essa palavra buscar ao conhecer é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Pleno conhecimento da verdade, segundo a misericórdia de Deus. Está à tua disposição, meu irmão. E antigamente, que nós não tinha nenhuma fonte para buscar, somente a Bíblia, não tinha mais outra fonte, quer dizer, conhecimento, explicação. Hoje nós vivemos hoje na maior facilidade de você aprender as coisas de Deus, pesquisar, aprender as coisas de Deus, né? Hoje existe excelente aí, né? Na biblioteca existe hoje, né? Um dicionário aí maravilhoso. Dicionário sim, tem dicionário bíblico, dicionário de português, como tem um dicionário bíblico. Para você aprender, para você saber o significado das palavras, né, irmãos? Fora o Google, né? O Google da vida, tem os dicionários aí, bíblico, que é muito importante para você ter o significado das palavras. Então, busca conhecimento, faça um curso bíblico, busca conhecimento, mas um curso, irmão, saudável, curso, né, saudável, não é qualquer coisa que eu estou falando, amém? Aleluia. O terceiro conselho que Paulo, marca aí o terceiro conselho, né? Nós estamos aqui no segundo conselho, agora nós vamos falar do terceiro conselho que Paulo passa esse conselho para Tito, né? E para todos os eleitos do Senhor. Na esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir. Prometeu antes dos tempos eternos. É o versículo 2 que eu estou lendo, viu? Na esperança da vida eterna, na qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. A esperança da vida eterna. Há poucos instantes, nós falamos o processo, né, que a pessoa pode adquirir a vida eterna. Não foi isso? Lá em João 3,16, que nós lemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Quando lá fala que Deus amou o mundo, quer dizer, o mundo representa pessoas. Amém. Deus amou as pessoas. O mundo que fala é pessoas. Aleluia.
Então lá está falando que o processo para a pessoa ter esta vida eterna. Essa vida eterna é uma vida após a pessoa morrer aqui. A pessoa morreu aqui na Terra, né? E ele vai ter uma vida eterna após essa morte em Cristo Jesus. Como uma pessoa sem Cristo vai ter um sofrimento eterno. Então, aqui Paulo está falando da esperança dessa vida eterna que muitos não têm. É tanto que Paulo escreveu aqui, dizendo assim, que Deus não pode mentir. E, aleluia. E Paulo colocou aqui que prometeu antes dos tempos eternos. Deixa eu explicar aqui. Diz que Deus o prometeu antes dos tempos eternos. Está aqui, ó, tempos eternos. O que é tempos eternos? Aleluia. Antes da criação do mundo. Meu Deus, isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito tremendo, querido, querida. Aleluia. Isso é muito forte mesmo. Ele prometeu antes dos tempos eternos, antes da criação do mundo, o Senhor já deu a esperança de uma vida eterna nele. Que coisa linda. Deus não fez o homem para se perder, meu irmão. Deus não fez o ser humano para se perder. Apenas Deus deu liberdade ao homem de escolher. Deus não quer ninguém forçado, Deus não quer ninguém obrigado. Não, Deus não quer ninguém obrigado. Deus deu a oportunidade para a pessoa escolher, aleluia. A escolha, meu irmão, minha irmã, é da pessoa. Que coisa linda. Deus não forçou. Deus não nos fez, irmão, e nos programou, não. Deus não nos programou para fazer só as coisas certas, não. Deus não nos fez robô, irmão. Porque o robô ele é programado para fazer aquilo, ele vai fazer aquilo. Mas nós não. Deus ele nos deu a livre escolha. Aleluia. Para nós escolher, querido, querida, o que nós devemos fazer. Oh, como é tremendo. Então, antes da criação do mundo, Deus ele já tinha, aleluia, criado, já nos projetado essa esperança de vida eterna. Aleluia. Antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus ele já estava no seu projeto de enviar seu Filho para a salvação da humanidade. Que coisa tremenda. Eu não sei se você está entendendo a dimensão aqui. Eu não sei, meu Deus, se você está compreendendo essa dimensão. Isso é o grande amor de Deus, meu amado. Deus projetou essa esperança de vida eterna. Aleluia. No seu Filho que havia de vir antes de formar o mundo. Antes de criar o mundo. Antes de Gênesis. Antes de Gênesis 1. Deus já tinha projetado a tua salvação nele. Pensa aí, meu irmão. Entenda aí. Compreenda aí a palavra. Aleluia. Aleluia. Tu pode dar glória a Deus aí, crente? Tu pode dar glória a Deus, acredita? Então, você, meu irmão, corra para os pés de Cristo. Corra. Senão, meu irmão, senão você não vai ter vida eterna. Eu não estou te fazendo medo, não. Não estou fazendo medo a você. Estou pregando a palavra. Só tem vida eterna quem crê. Quem não crê não vai ter a vida eterna. A vida após a morte. Se você morrer hoje, vai, responde para você mesmo. Se você morrer hoje, você estaria salvo? Você teria salva, minha irmã? Minha irmã, se você morresse hoje, você estaria salvo? Se você estiver fora da palavra, você não será salvo. Se você não crê na vida eterna, não crê em Jesus para a vida eterna, você não será salvo. É a Bíblia que diz, meu irmão. Não é, o pastor tá aí, né, fazendo os irmãos ter medo, né? Tá fazendo, não é assim que o mundo fala?
Não, ele está fazendo você ter medo, não é isso não. É, meu irmão, é isso que a palavra diz. Você pensa que essa esperança da vida eterna foi feita agora? Foi feita agora quando Jesus veio, foi? Quando Jesus veio ao mundo? Não foi não, meu irmão. Foi muito antes. Jesus só estava cumprindo o sonho de Deus, cumprindo o que Deus proveu antes da fundação do mundo. Era a vinda dele. Jesus é a esperança da vida eterna. Essa esperança de vida eterna aqui, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, é Jesus. É Cristo. Meu Deus do céu. Aleluia. Fala isso pro teu vizinho. Fala isso pro teu parente. É Cristo, irmão. É Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O quarto conselho para nós fecharmos o nosso ensino, são um ensino de meia hora. Bendito seja Deus. Está faltando aqui 4 minutinhos. E nesses 4 minutinhos eu quero assim falar do quarto conselho de Paulo para Tito e para todos os eleitos. Amém, amado? Está aqui no versículo 3, porque o versículo 4 nós já falamos, o versículo 4 foi, né, a saudação de Paulo para Tito, tratando ele como filho, e ele era filho de Paulo segundo a fé, né? E o 3, né, o 3 é o quarto conselho de Paulo para Tito, né, e os eleitos. Vamos ler? E no tempo próprio manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Está aqui o quarto conselho. Aleluia. A manifestação da sua palavra. Que Paulo está dizendo assim, aceite, aleluia, a pregação da palavra que foi me confiada. Aleluia. É o que nós pregamos. Paulo está dizendo assim, para que as pessoas viessem aceitar a pregação da palavra que foi ele confiado a falar. Então, você aceita a pregação da palavra que foi me confiado eu falar. Então, aceite o que eu estou ensinando. Aleluia. É no tempo próprio. Esse tempo. Agora que é o seu tempo. É o tempo de cada um de nós. Aleluia. A palavra está sendo ministrada. Aceite. Aleluia. Que essa palavra, mediante essa pregação, foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Então, o quarto conselho é a aceitação da palavra. É preciso que Tito viesse a aceitar a palavra. É que os eleitos viessem a aceitar a palavra. E nós somos os eleitos. Então, é preciso que nós aceitamos a palavra de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, aleluia, que foi confiada a Paulo. A palavra do Senhor que foi nos confiada a pregar. Eu vou ler. No tempo próprio. É esse tempo. É o tempo que nós vivemos. Aquele tempo foi o tempo deles. Hoje é o nosso tempo. É o tempo teu. O tempo que Deus te deu para ti. A crer na palavra ou não crer. É no tempo próprio. Manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Paulo dizendo que eles deveriam crer na palavra que ele estava pregando. E hoje, né, que é o seu tempo, você deve crer, né, na pregação da palavra que eu estou ministrando aqui, a pregação da palavra, o ensino da palavra. Aleluia. Você deve aceitar a palavra. Não importa, meu irmão, minha irmã, aleluia, o que você está enfrentando, né? Até mesmo a frieza. Vença essa frieza. Dá um salto acima dessa frieza. Levanta. Levanta em oração. Levanta em clamor. Levanta dessa situação. Saia dessa frieza depressa. Saia dessa frieza depressa. Abandona essa frieza. Essa frieza aí é colocada por Satanás. Satanás é o dono da frieza, aquele que coloca a frieza. É ele. Se você está sentindo frio, assim, viu, Senhor, aí para a casa de Deus, essa frieza aí é satânica. Essa frieza que você está sentindo aí não é sua, é de Satanás. Coloca a mão no seu coração, na sua mente, expulsa isso em nome de Jesus.
e se levanta dessa situação e vai congregar, vai buscar a Deus, vai ouvir a palavra, aceite a palavra. Seja abençoado, abençoado em nome de Jesus.